Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá pessoal, bem-vindos de volta para a segunda parte da parola da número 133, mais uma dentro do tema Sermão do Monte, e nessa semana estamos falando a respeito do que é ser sal da terra e luz do mundo. Lá no primeiro bloco falamos muito a respeito de sal, os princípios do sal, para que serve, para que não serve. Tá um bate-papo incrível. Se você perdeu o primeiro bloco, volta lá para você poder seguir aqui com a gente nesse segundo bloco, porque agora o momento é falar de luz. Luz, sim! E é assim como eu falei no começo da primeira parte, né? Não adianta a gente ser sal onde está salgado, não adianta ser luz onde está tudo claro. Né? Então, se Jesus desafia a gente para ser luz do mundo, me passa a sensação de que esse mundo está em trevas. Né, mente brilhante, né, 04? Vamos dar sequência? Bora lá. Eu quero falar um negócio aqui. O Xandão, ele tem hora que ele quer dar umas gargalhadas, que ele se segura, que eu já percebi. Quando você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, infelizmente você não vai ver isso, mas quando ele morde o lábio, é ser... Olha lá, tá vendo? Ele quer dar uma gargalhada, mas aí ele se segura, entendeu? Mas nós aqui não iremos parar, terá que dar aquela gargalhada, hein? Amém. Bom, já que o Xandão ele ficou tímido agora, então eu começo, né? Eu vou começar fazendo... O Xan ainda está no período probatório, então tem que dar a chance para ele, né? Eu estou me acostumando. Período probatório, o cara me tirou da sarjeta, ele me conheceu quando eu estava no charco de lama, ele foi um dos que me colocou sobre a rocha, como que é assim ele está começando? Vamos falar de luz aí, então, Will, alumia para nós aí. Eu vou usar uma frase que me surgiu um tempo atrás, quando eu estava dando uma aula. Tem um livro do Rick, acho que é do Rick Renner, que ele fala a respeito, explicando por que Lúcifer ele refletia a glória de Deus. Ele faz uma ilustração bem interessante, ele faz assim, quem reflete é espelho. Logo, se ele reflete, significa dizer que ele não tem luz própria. Significa dizer que ele, em si, ele não carrega a luz, ele não carrega a chama, ele não carrega aquilo que é necessário para iluminar. Porque se você pegar um espelho e tirar ele do foco da luz, ele vai ser algo que não vai refletir nada. Só que a palavra vai dizer que nós somos a coroa de Deus. A palavra vai falar que ele nos fez a sua imagem e semelhança para manifestarmos a glória de Deus. Olha que interessante. Satanás, ele refletia a glória de Deus. Mas nós que somos cristãos, nós manifestamos a glória. Você entende por quê que Jesus aqui ele está falando, ei, vocês sois a luz do mundo? Porque nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós somos chamados. Outro dia nós estávamos fazendo um estudo, eu e mais 2 professores aqui do centro de treinamento, sobre identidade. Nós estávamos estudando sobre ser imagem e semelhança. E quando nós falamos sobre imagem e semelhança, ele está falando sobre nós manifestarmos aquilo que é o caráter e o atributo de Deus nessa terra. E Deus, ele em si, ele manifesta a sua glória, mas a palavra vai dizer que os atributos de Deus, os atributos invisíveis de Deus, Paulo escrevendo aos Romanos vai dizer isso, nós vamos ver os atributos de Deus invisíveis sendo manifestados. E quando nós que somos filhos de Deus, Pedro vai dizer que nós temos a co-natureza, ou nós temos a natureza de Deus em nós, nós estamos, então, manifestando essa glória de Deus, né? Então, quando Jesus está falando, vós sois luz do mundo,
E ele está falando, olha, vocês manifestam a glória, aquilo que é inerente a Deus. Por isso que quando você entra no lugar, e eu vou vou fazer o recordatório aqui, o Xandão vai lembrar, só não vou citar o nome do pastor aqui, porque ele não nos autorizou dar o testemunho dele, então não vou citar o nome dele, mas ele fazendo o seu estágio probatório na faculdade, ele foi visitar, teve que fazer um determinado trabalho, ele teve que visitar várias religiões, e eu me lembro que ele foi em determinado lugar, e ele foi expulso daquele lugar, porque naquele lugar, né, a pessoa que estava articulando, fazendo tudo que tinha que acontecer lá, batia, fazia, acontecia, virava cambalhota e nada acontecia. Chegou para esse pastor e falou assim, olha, tem como você se retirar daqui? Aí ele falou, não, mas eu estou fazendo meu estágio probatório aqui, eu tenho que entregar minha tarefa lá na faculdade. Ele falou, não, é porque você está impedindo de ser manifestado, que tem que ser manifestado aqui. Veja, o que eu estou querendo dizer para você aqui é que onde há luz, as trevas não podem ficar. As trevas terão que sair. No primeiro bloco, o Xandão falou algo bem interessante. Ele citou, acho que 2 ou 3 vezes, falando assim, que as pessoas perguntam e falam assim, mas você é crente? E eu me lembrei de quando eu estava trabalhando na construtora, uma moça me chamou e falou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ela falou, você é crente, né? Eu falei, como você sabe? Ela falou assim, a tua forma como você fala, pela forma como você se porta, pela forma como você se move entre nós, é nítido que você é crente. Então veja que isso, como diz o apóstolo Paulo, não eu, mas a graça de Deus, né? Você vê manifestado isso. A minha graça, ela se manifesta através de Cristo Jesus, a esperança da glória. Da mesma forma, a graça, a porção que é depositada sobre o Arthur, da mesma forma que está sobre o Xandão. Então, eu e você fomos chamados, e aí eu vou pegar um jargão do mundo, mas trazendo para um contexto bíblico, nós somos chamados para brilhar. E aí nós brilhamos no meio das trevas, né? Eu estou estudando nesses tempos aqui a igreja de Corinto, e Paulo ele fala para a igreja de Corinto, ei, vocês têm que tirar do meio de vocês o pecado. Vocês não podem nem se relacionar com essas pessoas. E aí, Hernandes Dias Lopes, ele cita assim, né? Paulo ele está falando isso para aqueles que são da igreja. Ele não está falando para nós sairmos do mundo, porque é como se a gente fosse, né, um extraterrestre. Mas nós não vamos falar sobre OVNI aqui, porque aí vai ter outra parola a respeito disso. Mas o que eu quero dizer é que, de fato e de verdade, nós somos chamados para brilhar. Nós somos chamados para trazer luz para aqueles que estão nas trevas. Sabe, Xan, na igreja que eu congrego, nós temos um departamento chamado Centro de Cura. E durante 5 dias a gente tem uma ministração, tal, e no último dia a gente põe as mãos. Existe um propósito de ser nesse formato. E eu me lembro que uma determinada vez nós estávamos ministrando uma mulher de Portugal. E no primeiro e segundo dia, ela ficava com a câmera apagada e com as luzes apagadas. No 4º dia, que foi o dia que fui ministrar, falaram assim, glória a Deus, aleluia, você está com a luz acesa. Eu não entendi nada do que estava acontecendo. Essa mulher, ela no 3º dia, ela ligou a luz e abriu a câmera. E aí, depois, quando acabou aquele dia, eu fui perguntar para um dos ministros de cura, eu falei assim, rapaz, deixa eu fazer uma pergunta, por que você falou aquilo? Ela falou assim, Wilson, você acredita, a mulher está numa depressão tão profunda que ontem e hoje a gente ministrou com ela com a câmera apagada. Ela estava com a câmera aberta, sabe? Mas a luz do ambiente estava apagada. E hoje, enquanto você ministrava, ela já abriu a câmera. Isso significa dizer aquilo que a palavra diz, que o justo é como a luz de aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, veja, a luz chegou, as trevas tiveram que se dissipar. Esse é o meu papel e o teu papel, é dissipar as trevas. É a nossa função, né? Se a gente pegar, ministrar a palavra, viver pela palavra, ministrar a palavra. Enquanto você estava falando, eu lembrei de um versículo que Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo, né? Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então,
nós estamos refletindo, como foi falado, Jesus na nossa vida, mostrando Jesus para as outras pessoas. E quando você estava dando esse testemunho da mulher, é a palavra. Enquanto você vai ministrando a palavra vai acendendo, vai trazendo clareza, né? E as pessoas começam a enxergar, tanto que o versículo vai dizer isso aí, né? Você tem que estar num lugar de destaque para iluminar toda a casa. Não adianta colocar debaixo de uma cama, não adianta esconder a lamparina. Ela foi colocar, ela tem uma função, e a função é iluminar. Quantas pessoas a gente já se deparou, não cristãs, ou um cristão que não conhecedor da palavra, que tem lá em Gênesis, lá no Éden, que o pecado foi o sexo. Eu conheço várias pessoas. O problema foi o sexo. E não é. Quando você explica, eu falo, não, como é que Deus dá uma ordem? Crescer e se multiplicar para o ser humano se não é através do sexo. O problema dali, na realidade, foi a desobediência. Deus deu uma ordem e Adão não obedeceu, Eva não obedeceu, enfim, o caso não é isso. Quando a gente traz essa clareza, a gente joga a luz para as pessoas verem, então o problema não é sexual ali, o ato sexual dos dois, o problema foi não obedecerem ao Senhor. A gente está lançando luz, e aí entra lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra, né? Basicamente isso está dizendo o Salmo 119, versículo 105. Então, a nossa função é iluminar, mostrar o caminho para as pessoas. As pessoas olharem para nós, tanto que assim, uma cidade fortificada, ela não é colocada lá embaixo, ela está lá em cima. E aí vai voltar para o destaque. As pessoas vão olhar para nós e a gente vai ter essa função de iluminar, de mostrar o caminho para as pessoas, trazer clareza. Porque quem anda no escuro é inseguro. Né? Se a gente não está andando por um caminho que a gente não conhece, a gente tem medo. Agora, quando esse caminho está iluminado, a gente fica mais seguro. Né? Tem gente que gosta de dirigir à noite, mas apaga o farol do carro à noite. Você tem que ligar rápido. A gente brinca, mas onde a gente conhece. Né? Apaga com emoção, sem emoção. Mas anda um tempo, você vai bater. Né? Então, por isso do farol, e a palavra faz essa função. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, está me iluminando. E se a gente tem que andar, se Jesus está falando, eu sou a luz do mundo, quem me segue não vai andar em trevas, mas vai ter a luz da vida, a gente tem que ser essas pessoas que vão ajudar outras pessoas, como você mesmo disse aí, a iluminar. O caminho das outras pessoas. Agora, por que eu tinha separado no primeiro bloco? Na verdade, eu só comentei que eu também tinha anotado alguma coisa sobre Eliseu. Eliseu iluminou o caminho para Naamã. Não tinha nada a ver com Saul. Naamã vai atrás de uma cura, não é isso? Ele não está preocupado com Deus, ele está preocupado com a cura dele. Mas ele sai de lá como? Me dá aqui terra desse lugar, eu vou levar para minha terra de origem, eu vou levar terra de Israel, porque eu vou ajoelhar nela e eu vou buscar o Deus de Israel onde eu estiver. Mas o que aconteceu é que Eliseu mostrou para Naamã algo além da cura. Eu vou te mostrar que existe um Deus que está acima de todos os deuses, um Deus que é misericórdia. Tanto que ele falou que Deus tem misericórdia do que eu possa fazer lá na minha terra, tal. Mas iluminou muito mais do que uma cura para ele. Ele falou, não há outro Deus sobre a face da terra. Então, assim, a minha anotação de Eliseu era isso. Ele trouxe luz para uma vida que era muito além de uma cura, muito além de um emprego, vai muito além de... para uma vida inteira. Né? Então, é isso que a gente precisa ser. A gente precisa ser Eliseu na vida das pessoas. Levar luz para aquilo que elas estão realmente precisando. Sai das trevas e a gente, essas pessoas possam também levar essa luz no futuro para outras. Né? Sim, é legal. Pode falar, Will. Não, e é legal, porque aqui Jesus ele fala assim, né? Assim brilhe também a vossa luz, ou seja, a manifestação da glória de Deus diante dos homens. Para quê? Existe um motivo. Para que vejam as vossas boas obras, né?
E aí eu até coloquei no nosso chat aqui interno, que 1 Pedro 2,12 diz assim, mantendo exemplar o vosso procedimento, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, além de nós manifestarmos a glória de Deus, nós somos o meio pelo qual pessoas irão glorificar a Deus, porque elas verão em mim e você o fruto do penoso trabalho. Uau! Enquanto vocês estavam falando aqui, tinha separado 3 versículos a respeito de luz, assim como eu fiz com o Sal, e eu trouxe na memória Isaías 9, quando vai falar assim, e o povo que vivia nas trevas resplandeceu-lhes a luz, né? E aí o Xandão citou João, quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo. E aí eu pego em Colossenses e falo assim, ele veio resgatar-nos do império das trevas, né, para o reino do Filho. Então você percebe que o estado do mundo, o estado onde nós estamos, é o estado original de trevas, né? E Jesus vem para ser essa luz. E aí eu pego esse gancho que o Sinho falou no começo, né? Que nós somos imagem e semelhança dele, e aí nós manifestamos a luz. E aí eu vou lá para 1 João, no capítulo 1, quando ele vai falar assim, se dissermos que mantemos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Eu vejo como é interessante É claro que a gente fala da luz estática, né, do poste, que vem trazer um ponto fixo, mas eu queria trazer para o nosso bate-papo essa dinâmica de andar na luz, ou seja, uma luz que se move, uma luz que ela vai ao encontro das pessoas, é uma luz que vai buscar pontos escuros, né? E por que eu estou falando exatamente dessa questão da luz que se move? Porque enquanto vocês estavam falando, me veio no coração a parábola da dracma perdida, onde conta que uma mulher perdeu uma dracma dentro de casa e a primeira coisa que ela faz é acender a candeia e procurar diligentemente até encontrar a dracma. Então eu vejo a seguinte coisa, se ela acendeu a candeia, ela perdeu porque estava escuro, né? Estava em trevas. E nas trevas nós vamos encontrar muitos perdidos. Nós vamos encontrar muitas pessoas que estão perdidas, algumas perdidas no mundo, outras perdidas dentro da igreja mesmo. E a única forma da gente fazer um plano de resgate para essas pessoas é acendendo a luz, é sendo luz. Mas não uma luz que fica parada no teto, fica atraindo mosquito, né? Você acende a luzinha, só vem as moscas em volta, assim, não. É uma luz que diligentemente vai ao encontro do perdido. Então eu vejo que quando Jesus fala de sermos a luz do mundo, né, mostra para mim que a nossa função não é só iluminar, mas a nossa função é iluminar e buscar em resgate daqueles que estão presos nas trevas. Eu tive uma experiência na semana passada de acampar com o Rafa. Nunca tinha ido acampar com ele, foi a primeira experiência. E no meio da programação do acampamento que a gente estava com o pessoal da igreja, tinha o momento do caça ao tesouro, né? E aí a gente se embrenhou no meio da mata lá, e era uma chácara num lugar bem afastado, não tinha nenhuma iluminação em volta, então se não fosse o farolete na mão da gente, você não conseguiria enxergar um metro na frente, né? E aí eu percebi, assim, como foi interessante quando a gente, num certo momento, todo mundo apagou o farolete e começou a sentir em volta o clima daquela escuridão, os barulhos, os medos, e aí você começa a escutar barulhinho aqui, barulhinho ali, e aí as trevas te trazem uma certa tensão, te trazem um certo medo. E aí então a gente orientou as crianças, olha, agora vai uma acender o farolete, depois 2, depois 3, depois os pais. E a gente percebeu que quando vários faroletes se encontraram, ou seja, várias luzes se encontraram,
a busca por aquele que estava perdido se tornou mais fácil, se tornou mais rápida, se tornou uma busca mais ampla. E aí eu vejo que ser luz do mundo, gente, quando a gente é sozinho, a gente demora. Mas quando a gente começa a se juntar com outras pessoas, a gente consegue encontrar o perdido mais fácil. E aí eu quero trazer essa ilustração para a gente aqui, falando a respeito de igreja, de congregar, né? Quando a gente junta todas as nossas luzes e congregamos num mesmo espaço, fica muito mais fácil da gente alcançar e identificar e encontrar o perdido, né? Eu me lembro quando o Marx, lembra do Marx, Xandão? Ele me convidou para ir na Cracolândia. E eu fui lá para tentar fazer um evangelismo, e a gente entende agora qual que é o chamado de cada um, né? E eu me lembro que eu estava naquela cabeça, eu tinha algo na cabeça assim, você não pode falar do inferno, você tem que falar do amor de Deus e tal. E eu lembro que o Marcos falou assim, não, você vai com a gente lá no fluxo. Gente, eu nunca tinha andado naquele lugar. E foi uma experiência muito rica, porque eu vi um rapaz que tocava violão. Ele era ministro de louvor de uma igreja grande aqui de São Paulo. E ele tinha se desviado, enfim, uma série de situações que aconteceram na vida dele. E eu vi um pastor falando, rapaz, você sabe por que você está aqui? E ele começou a falar do diabo, falando do diabo isso, diabo aquilo, diabo. Eu falei, rapaz, ao invés do cara falar do amor de Deus, está falando do diabo. E toda aquela teologia na minha cabeça, eu falei, rapaz, esse cara não sabe nem o que está falando. Quando eu olho do lado, quem estava na Kombi para ir para a casa de revelação? Rapaz. O rapaz. E aquilo para mim foi tão importante, porque, de fato, eu aprendi que o nosso papel, o nosso chamado, é o ministério da reconciliação. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, né, no verso 20, no verso 18 a 21. Nós vamos entender a respeito disso, porque nós temos que, de fato, manifestar a glória de Deus, para retirar essas pessoas, né, do império das trevas, como diz Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14. Nós somos tirados, né, transportados, transferidos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E olha que interessante, né? Quando fala de império, está falando sobre tirania. Então, ou seja, enquanto nós estamos debaixo do império das trevas, nós sofremos a perda, o roubo, a destruição, que são frutos, né, da obra das trevas. Agora, quando nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor, aí nós vamos expressar e receber. Não é à toa que Jesus mesmo ele disse, né? Melhor, Jesus não, João, ele vai falar que ele nos amou primeiro. O próprio profeta vai dizer, em determinado momento, que com amor eterno ele nos amou. Então, veja, o nosso papel é manifestar, de fato e de verdade, esse amor. E aí um ponto interessante, que essa semana eu me lembrei de um tempo atrás, eu e o Arthur, nós estávamos conversando sobre Provérbios, e tem uma das nossas parolas que vai falar a respeito do que é o ser o verdadeiro amigo. E o que é o verdadeiro amor? Nos dias de hoje, nós estamos vivendo um amor onde eu não admoesto, onde eu não trago uma palavra de confronto para a salvação, eu acabo abraçando aquela situação porque eu não quero exercer um confronto. Mas Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele é muito claro ao dizer, olha, vocês estão tolerando, vocês deveriam expurgar, tirar do meio de vocês. E olha, ele está falando isso para a igreja, ele não está falando isso para o mundo. Agora, para o mundo, ele está falando, eu me fiz de judeu no meio de judeus para ganhar judeus. Veja, ele está se dando, a ponto de ele falar, eu me gasto e me deixo gastar por isso. Então, quando nós estamos falando a respeito disso, me chama muito a atenção, porque hoje nós não estamos amando de fato, de verdade, as pessoas.
Porque se nós amássemos de fato e verdade, e aí eu me lembro de um amigo nosso, Marcão, uma vez ele perguntando para mim assim, como que eu definiria o amor de Deus? Olha que pergunta cabulosa, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, tem gente que acha que Jesus, que Deus é como o Papai Noel, todo fofinho, né? E o exemplo que eu dei para o Marcão é assim, eu falei, Marcão, você é dentista, né? Ele falou, sou. Você como pai, ou melhor, antes disso, o que é a pior coisa que pode acontecer na cadeira de dentista? Ele falou, meu, fazer o canal. Não tem dúvida que é isso. Não é nem extração de dente, é fazer o canal. É o mais dolorido de tudo. É muito bem. Pronto. Teu filho precisa fazer um canal. Você, como pai, o que você faz? Ele falou, pelo amor de Deus, eu vou fazer de tudo para meu filho não passar por isso. Falei, muito bem. Você, como dentista, é óbvio que ele tem que passar pelo canal. Falei, então, esse é o amor de Deus. Aí ele parou, ele falou, cara, isso aqui trouxe uma clareza para mim. Porque, e aí nós falamos no outro bloco sobre blogs, né, sobre a palestra. Então, quando nós falamos dos tipos de amor, o amor ágape é o amor sacrificial. É o amor de tal maneira que deu o seu filho para que eu e você fôssemos salvos. Então, isso é o amor de Deus. E esse é o amor que nós temos que manifestar. Esse é o amor de andar mais uma milha, de dar a capa. Esse é o amor onde nós temos que, com amor e com graça, falar, meu amado, esse caminho que você está andando está errado. Isso vai te levar para o inferno. E eu termino aqui falando um testemunho do pastor Jorge Linhares. Eu posso falar porque ele falou isso de público. Certa vez, ele, meditando a respeito daquele texto do rico e o Lázaro, quando o rico fala, olha, manda que vá lá falar com meus familiares, tal, né? E aí a resposta foi, não, porque eles têm a lei, têm os profetas. E aí ali, aquilo veio para ele um sentimento no coração. Ele falou, quantas pessoas passaram por mim? E aí ele se intitulando A Lei e os Profetas, né? E eu não testemunhei. E essas pessoas estão aqui, no inferno. Então, que de fato e de verdade nós possamos expressar a glória de Deus, de tal forma que a luz venha trazer não somente clareza, mas tirar essas pessoas do império das trevas e transportá-las para o reino do Filho do seu amor. Will, só queria falar uma coisa, que é justamente isso, o objetivo. Qual é o objetivo de ser luz? Não é que eu apareça. Né? O próprio João Batista, ele era luz no meio de uma geração. Mas ele falou, o que importa é que eu diminua e que Jesus cresça. Né? E que nós tenhamos isso em mente. Porque tanto o versículo que você citou lá de 2 Pedro, e eu gosto muito desse versículo, justamente porque ele traz o entendimento de que o meu testemunho, o teu testemunho, ele vai ajudar de alguma maneira a decisão das pessoas no dia que forem visitadas pelo Senhor. E tanto em 1 Pedro, 2,12, quanto o texto que a gente está falando de Mateus 5, ele vai dizer assim, o objetivo é que essas pessoas glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, as nossas atitudes, né, de amar as pessoas, de andar pela palavra, de trazer luz para aqueles que estão nas trevas, através da palavra, da conduta do reino, o objetivo é que essas pessoas glorifiquem e que o nome do Senhor seja glorificado. Esse é o maior objetivo. Não é que eu apareça, não é que a minha denominação apareça, nada disso. É que as pessoas olhem e falem assim, eu quero o Deus que você tem. É isso. Muito bom. Então, chegamos ao final de mais uma parola, parola número 133, mais uma dentro do tema Sermão do Monte. Chegamos aqui ao final, então, do tema, do pedaço do sermão que fala a respeito de sal da terra e luz do mundo. Então, você já sabe, deixa o seu joinha aqui, compartilha esse vídeo com muitas pessoas, com a sua lista aí inteira, porque a gente quer que a palavra de Deus alcance cada vez
mais celulares, mais PCs, mais tablets. Então, siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E para você que prefere em formato de podcast, os Paroleiros estão também no Deezer e no Spotify. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus, meninos. Bom descanso e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.